Sejam bem-vindos à Câmara Municipal de São Paulo. Nesse momento, iniciamos o segundo Encontro Nacional dos Profissionais de Segurança Privada, promovido pelo Instituto Nacional de Vigilantes do Brasil. Informamos que esse evento será transmitido pela Rede Câmara, nas redes sociais oficiais do Legislativo Paulistano, auditórios online, Salão Nobre e gravação para exibição do canal 8.3 Digital. Já composto na mesa solene, André Santos, presidente municipal do Republicanos, Fidelis, presidente do Instituto Nacional Vigilantes Brasil, Daniel Fernando da Silva, diretor da Spartan, Formação e Especialização de Vigilantes. Rubens Couto, diretor da Bushido Centro de Formação de Vigilantes. Doutora Valdiane Alonso, da Zanca Alonso Advogados. Neste momento, convidamos o proponente do evento, o presidente municipal André Santos, para a abertura oficial. Senhoras e senhores, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Este evento tem como objetivo central reconhecer e valorizar os esforços destes profissionais que dedicam suas vidas em favor de patrimônios públicos e privados, bens e pessoas. Um bom evento para todos nós. Convidamos a todos para se posicionarem respeitosamente para ouvirmos o hino nacional brasileiro. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, pávido colosso. Em teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada. Em teu 3000 és do Brasil, ó pátria amada. Filhos desse solismã gentil, pátria amada, Brasil. Convidamos para o uso da palavra André Santos, presidente municipal do Republicanos da cidade de São Paulo. Boa tarde a todos vocês. No período em que nós temos visto a dificuldade no quesito segurança nas principais cidades do nosso país, hoje o objetivo desse encontro, e aqui quero cumprimentar o Fidelis, em nome dele, cumprimentar a todos que são da categoria, porque como um profissional vai conseguir desempenhar bem o seu trabalho e dar às pessoas que eles têm a responsabilidade de guardar também essa segurança. Se eles não forem valorizados, se o suporte não for melhorado para eles. E é por isso que nós estamos aqui, porque se não houver quem fale, há pessoas que nunca vão saber as principais e reais necessidades de cada um deles. Então, como o Fidelis nos procurou, ele que é uma das grandes lideranças
em relação à segurança patrimonial, juntamente com outros líderes que trabalham arduamente para melhorar as condições de todos esses profissionais. Então, ele me pediu para que a gente pudesse estar marcando aqui esse evento, a fim de que pudéssemos discutir os pontos principais, a fim de que o governo, e é claro, toda a sociedade, no modo comum, também possa estar empenhada nessa causa de melhorar, de fato, as condições e, inclusive, ver aquilo que já é lei se cumprindo, porque, infelizmente, muitas leis foram aprovadas e, na hora da prática, na hora de se efetuar aquilo que está garantido pela legislação, muitas vezes isso é ignorado. Então, nós vamos aproveitar, tem mulheres aqui, tem homens aqui, e que terão a oportunidade de trazer um pouco mais, de maneira mais esclarecedora, os pontos principais das demandas da categoria. E quero aproveitar para passar a presidência dessa solenidade ou dessa cerimônia ao Fidelis, que está aqui, para que ele possa, então, conduzir os trabalhos. Pode vir para cá. Sim. Agora com a palavra, Daniel Fernando da Silva, diretor da Spartan Formação de Aperfeiçoamento de Vigilantes. Prezados, boa tarde. Agradeço o convite enviado pelo Fidelis. Queria cumprimentar a todos os integrantes da mesa, na pessoa do vereador André Santos, que confiou ao Fidelis esse compromisso de falar pela segurança privada. A doutora Valdiane, ao meu amigo Rubens, que nos conhecemos num curso no Rio de Janeiro de capacitação de instrutores de não letais, e desde então somos uma escola que se tornou Corma, a Spartan em Campinas e a Bushido aqui em São Paulo. Sempre temos uma vivência, um relacionamento muito bacana. Então, comentar, fico feliz de vê-los aqui. E comentar os demais integrantes da mesa que estão participando do evento. Minha família que está ali, minha esposa e minha filha, que vieram acompanhando. E já deixar, ser bem breve nas palavras, dizer que ter um evento dessa magnitude apoiado pelo vereador, que nós sabemos o peso que tem a administração municipal, que de certa forma pode trazer benefício para nós da categoria da segurança privada, pegando leis que exijam que exista vigilância em hospitais municipais, em creches, escolas, tendo em vista os ataques que tivemos em 2023, que muitos agressores entraram em escolas e fizeram aquelas atrocidades com as crianças. Se nós tivéssemos um profissional treinado, capacitado, como um vigilante, não clandestino, mas um vigilante formado por um centro de formação e especialização, não teria acontecido todas aquelas atrocidades. Então, o âmbito da municipalidade onde o vereador pode atuar seria isso, favorecendo a nossa categoria. E depois nós brigarmos para que em âmbito federal nós consigamos aquilo que nós precisamos mesmo. Alguns brigam muito pelo porte de armas do vigilante, alguns brigam pela aposentadoria especial para a nossa categoria, que eu acho que é de importante relevância. Em questão ao porte de armas, para ser específico, eu não concordo que seja para o vigilante em si. Eu acredito que o porte de armas, ter uma arma de fogo é muito sério, e eu sou totalmente a favor. Eu sou tão favorável ao porte de armas que a minha arma tem que ter uma arma para ela. De tão favorável que eu sou ao porte de armas, porém não para o vigilante, porque eu não posso restringir a arma a uma categoria. Eu tenho que liberar a arma para o cidadão. E o vigilante, sendo um cidadão, ele tem o treinamento necessário para ter uma arma de fogo, sim ou não? Eu acho que os colegas que estão aqui na mesa concordam com isso. Então ele tem um treinamento para ter uma arma de fogo. Se eu atrelo a arma de fogo para uma categoria em si, eu vou superlotar essa categoria de pessoas que não querem ser vigilantes. Eles só querem se tornar vigilantes para ter a arma de fogo. E aí eu não tenho um bom profissional, eu tenho um cara que só quis fazer o curso de formação de vigilantes para ter arma de fogo. E aí o que vai dificultar para nós, não sei qual é o entendimento dos colegas, mas acredito que eles terão um tempo de fala, não sei como vai ser hoje. Além de trazer pessoas que não estão preparadas para ser vigilantes e virão para a formação, para os centros de formação,
se formar, fazer o curso somente para ter arma de fogo, eles estarão despreparados para proteger o bem mais precioso, que é o patrimônio e as vidas ali presentes. Então, atrelar arma de fogo a uma categoria em si, eu acho que é de uma irresponsabilidade gigantesca. Eu sou favorável que o porte de armas seja para o cidadão que consiga garantir garantir os requisitos mínimos para se ter uma arma de fogo. Que hoje no Brasil precisa ser quase um santo para ter arma de fogo. Eu tenho arma de fogo em casa, eu sei como funciona, eu sou atirador também, eu tenho minha arma do acervo do CR, eu tenho minha arma de posse pela Polícia Federal. Por mais que eu seja instrutor de tiro, por mais que eu seja diretor de empresa de segurança, por mais que eu seja proprietário de empresa de segurança, o meu porte de armas foi indeferido. Isso é inadmissível. Por quê? Porque eu não tenho as condições mínimas para se ter uma arma de fogo hoje. Então eu tenho que trazer a minha família e torcer para não ser abordado no trânsito e, se for abordado, reagir da forma necessária. Então, quanto ao porte de armas, a minha fala fica nesse sentido. Quanto à aposentadoria especial, isso é direito nosso, isso tem que ser garantido para os vigilantes. Hoje eu não atuo mais em segurança privada, mas a minha carreira eu comecei como porteiro. E eu me tornei diretor da Spartan porque foi um processo gigantesco, foram acontecendo as coisas. Então, a fala, quando nós pensamos em aposentadoria especial para a categoria, o que nós temos de especial só por sermos vigilantes? Nós que estamos na ponta da lança quando os marginais vêm roubar os carros fortes. Nós que estamos na ponta da lança quando nós estamos na viatura escolta armada que não tem blindagem, muitas vezes com um revólver de 5 tiros, uma calibre 12 apenas com 7 munições. Somos nós a ponta da lança quando o marginal vem com um fuzil 5.56 ou 7.62 para cima da viatura e já vem no modo full na rajada só para derrubar a viatura. Eu atuei na escolta armada por 5 anos, eu sei o que eu tô falando. Já tive intervenções que tive que reagir para voltar para casa, eu sei o que eu tô falando. No carro forte, eu treino no nível Brasil, uma empresa de transporte de valores, nós sabemos o que nós estamos falando. Porque a segurança pública, nós somos, fala do meu amigo Couto, a nossa lei fala que nós complementamos a segurança pública. Mas é aquilo pelo contrário, quando o marginal ataca o carro forte, somos nós que enfrentamos. Com um revólver 38 e uma calibre 12, muitas vezes pump. Muitas vezes de repetição. Quando algumas empresas nos fornecem, mais especializadas, nos fornecem um modelo de calibre 12 semiautomático. Semiautomático igual aquelas que nós temos na sua escola, que são lindas, por sinal. Dificilmente hoje nós temos armamento que consiga bater de frente com o crime organizado. O que nós temos que ter é muita vontade de voltar para casa. Nós temos, eu sempre digo em instrução, que nós temos o porquê e o porquê nós fazemos o que nós fazemos. Porque todos nós somos vigilantes. O porquê nós fazemos. Eu acredito que nós temos que ter muito amor pela profissão, porque muitas vezes nós somos desvalorizados e esquecidos. E tem que ter muito amor para fazer o que a gente faz. Sair de casa, fazer de tudo para voltar para casa vivo. E o nosso porquê é a nossa família. Eu estou com a minha aqui, minha filha e minha esposa. Elas são o porquê eu volto para casa e voltei durante 5 anos na escolta armada. Só na escolta armada, fora os anos na patrimonial. Eu estou na área de segurança desde 2010. Então, os meus porquê estão ali, as duas. As duas porquê. E uma é brava e a outra é mais brava ainda. Então, pensem nisso, senhores. Quando falamos de valorização, vereador e Fidelis e Couto e doutora, que tenho certeza que atua na proteção dos direitos dos vigilantes. Milita que os nossos direitos sejam garantidos. Quando eu falo de valorização, senhores, eu não falo como instrutor, eu falo como colega de trabalho. Se eu quero ser valorizado, eu me valorizo. Eu tenho que ser diferenciado. Não é porque a empresa não me valoriza que eu vou trabalhar, chegar atrasado, vou trabalhar com a roupa suja, vou trabalhar com o meu coturno sem polir, vou trabalhar todo barbudo. Não que seja uma obrigação fazer barba hoje, porque nós somos uma força civil. Mas, se a sua empresa, o procedimento é estar barbeado, se barbeie. Não reclama, não. Então, como eu quero exigir uma valorização, como que o Fidelis faz um evento desse? E nós temos o apoio da Câmara, do vereador. E aí nós nos mostramos aqui de uma forma que não merece valorização, é perda de tempo no meu ponto de vista.
Então nós temos que entender, se eu quero ser valorizado, eu me valorizo. A sociedade nunca vai me valorizar, nunca. Pensem nisso. Então, se eu vou fazer um trabalho, se eu fui contratado, faço melhor. Se eu represento a Spartan, eu tenho que fazer o melhor, tenho que fazer bonito aqui. Se eu represento a empresa XYZ, eu estou uniformizado, eu faço melhor. Eu não quero, a doutora há de concordar, eu não sou especialista em direito de trabalho, eu sou especialista em processo penal e direito penal. É a nossa formação. Quando eu me tornei instrutor, um dos focos era terminar a faculdade de Direito e me tornar instrutor. Então, hoje eu sou formado em Direito, pós-graduado em Processo Penal e Direito Penal. A doutora é especialista em trabalho. Então, ela é mais capacitada em falar dos direitos de vocês. Mas quando falamos de responsabilização dos senhores, a nossa postura, todo mundo sabe que a postura do vigilante bem posturado, ele inibe quase que 90% de um ato criminoso. Então, se eu desço de uma viatura de escolta armada pensando com todo respeito em qualquer outra coisa que não seja a proteção da carga, da minha vida e da vida do parceiro, eu não vou fazer uma boa segurança. Do transporte de valores é a mesma coisa e do patrimonial a mesma coisa. Então pensem nisso. De antemão, para encerrar minha fala, eu queria mais uma vez agradecer o convite do Fidelis, a confiança na nossa escola em estar aqui, em representar uma categoria. No último dia 7 de setembro, fomos a primeira escola a desfilar no desfile cívico-militar em Campinas. Então conseguimos esse feito. E o próximo ano estamos preparando para desfilar com um carro forte, com escolta armada, uma equipe representando os VSPPs. E quero tentar ainda 2 cachorros pastor belga malinois para representar os vigilantes condutores de animais. Então o próximo desfile vai ser um desfile que a segurança privada vai parar em Campinas. E a Spartan foi a primeira escola a conseguir esse feito. No último dia 7 de setembro estávamos com uma equipe que 40, 50 alunos, além dos instrutores, representando toda a categoria de segurança privada. E queria, de antemão, convidar que a minha esposa viesse aqui para entregar um certificado para o Fidelis de honra ao mérito pelo feito, pelo trabalho que ele faz em prol da nossa categoria. E a dona Onça, que manda em tudo, a dona da Spartan, nós só estamos lá para brigar com os alunos, para puxar a orelha e para que ela entregue para ele, com todo o carinho da Spartan, todo o respeito da Spartan. Tira foto aqui. Tira foto com a patroa ali. O pessoal quer ver, né? Lá. Tá aí, depois eu só preciso assinar que eu esqueci. Senhores, obrigado mais uma vez. Vereador, obrigado mais uma vez. Fidelis, obrigado. Obrigado. Agradeço a todos vocês. Queremos agradecer Daniel Fernando da Silva. Agora com a palavra Rubens Couto, diretor da Bushido, Centro de Aperfeiçoamento de Vigilantes. Lembrando que as pessoas que vão falar aqui terão 5 minutos, tá ok? Boa tarde a todos. Obrigado, Fidelis, presidente do Instituto Nacional Vigilantes Brasil, pelo convite. É uma honra compor esta mesa. Ao vereador André Santos, satisfação imensa estar aqui presente. Doutora Valdiane Alonso e o amigo Daniel Fernandes. Bom, eu acho que já posso encerrar minha fala, não preciso falar mais nada. O colega aqui já fez o favor já de falar tudo e mais um pouco que precisava, né? Acho que tá bom, Resumiu né? bem. Resumiu bem, não precisamos falar muito. Então não vou me estender tanto, né? Mas, Já falei por nós dois. Já, né? Já tá tudo falado, agora é só compor aqui, né? E acabou. Foi só 24 minutos? Não, aproveita os 4. Aproveita. 4 minutos. Vamos lá, né? Primeiramente, é uma honra, uma satisfação imensa estar aqui presente com todos vocês, profissionais da área da segurança, envolvidos diretamente nesse processo. Isso aqui, pessoal, hoje estamos no 2º encontro, né, proposto pelo presidente aqui, Fidelis, do Instituto Nacional Vigilantes Brasil. E espero ver esse projeto crescer a nível Brasil realmente, aí, que tenha adesão aí dos vigilantes, de forma massiva, de forma, né, atuante realmente. Afinal de contas, somados, somos hoje um efetivo superior a todas as forças de segurança pública do nosso país. Então, é lamentável, é triste perceber como somos desrespeitados, como não temos direitos já garantidos em lei, porém não cumpridos, com a força que temos. E onde está a nossa força? No voto. Tá ali. Logo mais aí temos eleição, né, vereador? Logo temos a eleição. Lembre-se disso. Temos aí pautas importantes, como foi colocada pelo colega Daniel, porte de arma para o vigilante,
Somos capacitados, qualificados para defender o patrimônio alheio, mas não a nossa própria vida, não o nosso próprio patrimônio. Porém, ressalvas importantes feitas. Poxa, qualquer um vai lá, faz o curso de vigilante, pode falar assim, agora eu sou vigilante. Não, isso é muito simples de resolver. O porte valeria somente para vigilantes atuantes no segmento. Então, está atuando no segmento, está trabalhando, carteira registrada, é realmente um vigilante de fato, teria o direito ao porte. Deixou de atuar na segurança privada, automaticamente o porte está cancelado. Seria essa concessão? Seria uma forma de controle muito expressiva e muito assertiva. Isso, eu acredito que seja plenamente possível ser feito por parte da Delesp, que vem executando um trabalho aí magnífico, diga-se passagem, questão de vigilância, hoje, na fiscalização, aumentando o seu efetivo e olhando já com um olhar mais crítico para esse ponto. Outro ponto também, a questão do próprio treinamento, né, dos centros de formações de vigilante. Hoje, o curso de formação de vigilante composto por 200 horas, eu particularmente, eu vejo assim uma discrepância muito louca que acontece na nossa área. Afinal de contas, temos o jovem que sai hoje do exército, aos 18 anos de idade, que atirou de fuzil, pilotou helicóptero, tanque de guerra, fez e aconteceu. Ele não pode ser vigilante. Por quê? Para ser vigilante se faz necessário ter 21 anos. Mas ele pode ser policial militar, ele pode ser guarda municipal, mas ele não pode ser vigilante. Ele tem que aguardar 2 anos. Muitas vezes ele não consegue entrar no setor público, né, como policial militar, ou policial civil. E esses 2 anos, quem que o abraça? A criminalidade. Porque tem uma formação mínima lá dentro de 1 ano, um treinamento expressivo, e poucos são os projetos sociais, poucos são os projetos voltados para essa população. Então, fica aqui já desde então, meu apelo o vereador André Santos, a pensar, de repente, alguma coisa, alguma solução para isso, até mesmo para a atualização da nossa legislação. O que eu vejo que acabou passando como uma grande falha. Afinal de contas, tivemos a 7.102, em 83, que regulamentou o setor da segurança privada. Tivemos o ano passado a 18.045, que veio com grande asseio, esperou 14 anos para poder fazer parte, para poder vir e falar assim, poxa, vai em grandes mudanças. Poxa, essas grandes mudanças não foram tão grandes assim. E algumas coisas passaram desapercebido. Como, por exemplo, por que o vigilante ele precisa ter 21 anos para entrar na carreira? Porque à época a maioridade era 21 anos. Resumindo, regulamentou-se isso, regularizou-se que a maioridade passou a ser os 18, mas não a questão do vigilante. Ficou esquecido. Então, quer dizer, hoje para você ser vigilante, 21 anos. Para você ser um policial militar, 18. Ué, então quer dizer, ele vai trabalhar armado... Eu costumo dizer que assim, no Brasil, as nossas leis, elas precisam se comunicar, elas precisam conversar um pouco mais. Afinal de contas, imaginem só. Aos 18, serviço militar obrigatório. Ele pode ser, saiu do exército, ele pode ser um policial militar, ele pode ser um guarda municipal, mas ele não pode ser vigilante. De repente, aquele jovem fala assim, poxa, eu não quero ser vigilante, não quero ser policial militar, nem guarda municipal, mas eu quero comprar uma arma de fogo para minha defesa, para ter... Não, ele tem que ter pelo menos 25. Qual é o critério? Como é que pode isso? Mas não vou me aprofundar nessa pauta, não é a pauta de hoje, né? Hoje estamos falando principalmente da questão de um direito tipo do vigilante, que é a questão da aposentadoria especial, nosso foco principal, apoiamos plenamente isso. Se faz necessário, tendo em vista que a profissão de vigilante é uma das profissões mais estressantes que tem. Ela está no rol das 10 profissões mais estressantes existentes hoje no nosso país. Não é à toa que a criminalidade todo santo dia mostra as suas garras, mostra os sinais aí da violência crescente e o vigilante ali à frente. Eu, como comentei com o colega Daniel, da Esparta agora há pouco, eu discordo daquele trecho da lei onde diz que a segurança deverá atuar como força auxiliar da segurança pública. Eu nunca ouvi falar sequer de um policial militar pegar o rádio. Nossa, ficou feia a situação. Chama o vigilante. Pede apoio aqui. Vigilante, apoio aqui. Não. Quem está na porta de um banco, quem está dentro de um carro forte, quem está transportando uma carga perigosa, é o vigilante. A força pública vem em apoio, mas na hora do vamos ver é o vigilante que está ali. Que corre sérios riscos, né? Então, merece ser valorizado, merece sim uma aposentadoria especial. Faço votos que essa reunião aqui hoje, ela se frutifique e cresça dia a dia aí no nosso município, no nosso estado, no nosso país. Para isso, contamos muito com o apoio do vereador André Santos,
hoje frente aqui, uma pessoa de peso, dando grande importância para o nosso setor. E é o Fidelis que vem encabeçando já uma luta há mais de 15 anos na valorização do vigilante. Da mesma forma, como escolas como a Bushido, como a Esparta, que vem treinando e qualificando os profissionais da área de segurança, não simplesmente vendendo certificados, que é o que muitos por aí, infelizmente, têm essa prática, mas sim brigando pelo melhor treinamento, pelo treinamento de qualidade e fazendo realmente a diferença. Doutora, muito obrigado também por participar dessa luta e colaborar com os vigilantes defendendo os direitos aí junto ao Instituto Nacional Brasil. Muito obrigado a todos. Queremos agradecer a palavra do Rubens Couto e agora com a palavra a doutora Valdiane Alonso, da Zanca Alonso Advogados. Boa tarde a todos. Primeiramente, muito obrigada ao Fidelis, que me convidou para vir aqui hoje, do Instituto Nacional dos Vigilantes Brasil. A atenção do Dr. André Santos, presidente dos Republicanos aqui municipal, o Dr. Flávio, o senhor Daniel. Agradecer a todos, assim, porque é a primeira vez que eu participo de um evento desses. Estou me sentindo muito lisonjeada com o convite do Fidelis. Obrigada. E o meu escritório está aberto a todos que tiverem dúvidas, né? Porque realmente a categoria não é valorizada. Eu tenho muitos processos que tem o município, que tem o estado, que contrata muito mal e ele não é responsabilizado pelas verbas, né? Então, isso é muito triste, porque a pessoa trabalha e não recebe nem as verbas rescisórias e sequer entregam as guias do Fundo de Garantia do Seguro-Desemprego. Então, eu tenho visto várias, nesse últimos 6 meses do ano, umas 4 empresas já fizeram isso. As pessoas trabalham 3, 4 meses, são dispensadas, e o Estado e o município não é apenado com nenhuma verba. E eles retêm a fatura dessas empresas. Então, isso é muito triste, porque vocês trabalham porque precisam do salário para sustentar a família. Então, assim, eu fico muito, muito penalizada com isso. E os órgãos públicos que deveriam, né, se responsabilizar, eles simplesmente são excluídos da lide. Então, os coitados ficam todos a ver navios. E a lei está muito falha. A Justiça do Trabalho, infelizmente, está muito complicado. Está defasado, muito, muito. Sim, juízes não estão preparados, não têm uma empatia com os vigilantes. O vigilante sofre muito assédio. Para poder pedir demissão, é trocado de posto, a pessoa leva 3 horas para ir para o posto, aí trabalham 12 por 36, sai 11 horas, 23 horas, né, à noite, mulheres principalmente, e tem que voltar para casa. Então, assim, é uma situação muito delicada. E eu espero realmente poder ajudar o doutor André Santos, o Fidelis, nessa empreitada de valorização da categoria de vocês. Muito obrigada, não vou me estender, porque também eu nem sabia que ia falar. Agradecemos a doutora Valdiane Alonso. Fará uso da palavra, nesse momento, o presidente da Solenidade Fidelis. Boa tarde a todos. Mensagem interessante? Eu gostaria de saber se tem algum dos senhores vigilantes que estão aqui participando dessa solenidade, se querem fazer alguma pergunta em relação aos últimos acontecimentos, né, que tem acontecido na segurança privada nacional, às vezes o que você tem vivenciado. Pela ordem, senhor presidente. E eu gostaria de sugerir, então, o seguinte, o senhor fazer a apresentação que o senhor precisa, e após nós vamos solicitar para que seja interrompido a transmissão ao vivo, e aí a gente trata aqui das perguntas e a gente tem um pouco mais de tempo para poder responder, tirar algumas dúvidas de algumas pessoas. De repente gostariam de falar e se sentiriam um pouco mais à vontade, sabendo que não está ao vivo. Sim. Então. Boa tarde, pessoal, novamente. O Instituto Nacional Vigilantes Brasil, ele existe há 7 anos, foi fundado em dezembro de 2024, com o intuito de representar a nossa categoria. A gente tem vivenciado, acho que um dos piores momentos da segurança privada,
teve aí a regulamentação do Estatuto, a Lei 14.967, que há mais de 10 anos ficou parado entre a Câmara e o Senado, e a gente não tem visto um retorno significativo para a categoria. Como a doutora Val acabou mencionando, um dos maiores problemas que os vigilantes têm, vivenciado e no principal estado do país, são nos contratos públicos. Empresas permanecem aí 5 anos, o empresário por má gestão, às vezes, ou até por causa própria, acaba fechando a empresa, deixa de pagar os salários, benefícios, cumprir as leis trabalhistas, e às vezes abre com outro CNPJ. E com isso, lá na ponta, quem tem sofrido somos nós, os profissionais vigilantes. Recentemente eu recebi 2 notificações, há cerca de 15 dias. Dentro desse período recebi de empresas de segurança que nós expusemos os problemas dessas empresas, e aí uma forma de coagir, eles me encaminharam notificações extrajudiciais. Então, uma situação bem difícil, uma profissão que existe há mais de 40 anos, a gente não tem direito à aposentadoria especial devido ao risco. Nesse momento que nós estamos aqui, tem muitos vigilantes fazendo escolta armada aí nas rodovias, a questão do transporte de valores, e a gente não consegue ao mesmo tempo se defender, ter direito ao porte de arma fora de serviço. E isso é inadmissível. E o que eu tenho mencionado sempre para os vigilantes, né? Inclusive vou fazer até uma provocação aqui em relação a isso. Isso é uma opinião minha e que muitos vigilantes têm. A maioria de policiais, delegados que hoje são deputados, senadores, muitos desses pedem o voto do vigilante, pedem o apoio dos vigilantes, e aí ficam 4 anos em Brasília, ficam lá também no Senado Federal, muitas das vezes até nessa casa aqui, e não traz um retorno significativo para a categoria. Pedem o voto do vigilante, são eleitos através do voto do vigilante, mas não tem feito sequer uma legislação que venha beneficiar a nossa categoria. Só para a gente concluir. Hoje no Brasil nós somos quase 800 mil vigilantes com curso ativo. Trabalhando atualmente, nós somos cerca de 560 mil vigilantes, onde nós já fomos 1 milhão de vigilantes. Então nós somos hoje praticamente metade dos vigilantes de postos nós perdemos ao longo de décadas. E assim, é importante o profissional que está nos assistindo, que está acompanhando a nossa cerimônia, entender que nós devemos ter representantes que sejam realmente da nossa categoria, que venham realmente lutar pela nossa causa. Ano passado eu estive em Brasília, buscando o apoio de alguns deputados em relação ao piso nacional do vigilante. Recentemente nós tivemos um aceno muito importante na Câmara dos Deputados, foi em relação à PLP de número 42, que versa sobre a aposentadoria especial do vigilante, foi aprovado na Comissão da Previdência. Então, assim, eu agradeço a participação de todos vocês aqui. Inclusive, está na tela, nesse momento, uma petição pública que nós iniciamos recentemente a favor da aposentadoria especial do vigilante. Então, nós já colhemos aí quase que 3 mil assinaturas nesse momento, onde os vigilantes podem acessar as redes sociais do Instituto Nacional Vigilantes Brasil e receber esse link da petição para estarem assinando isso em todo o Brasil, vigilantes de todos os lugares do Brasil. É importante que nós venhamos ter direito à aposentadoria especial. Só para a gente finalizar, o problema nem sempre é a questão da aposentadoria em si, mas a gente tem um déficit de vagas de trabalho muito grande. E com a aprovação da aposentadoria especial dos vigilantes, tem uma estimativa, mais de 1 milhão de vigilantes está aguardando esse tão sonhada aposentadoria. Com isso vai haver geração de empregos, porque com a nova reforma da Previdência, se o vigilante se aposenta de maneira especial, ele não pode continuar atuando na área. Então vai ser um benefício tanto para aqueles que almejam a aposentadoria, como aqueles que desejam
retornarem ou terem uma oportunidade no mercado de trabalho. Eu agradeço a presença de todos e contem com o trabalho do Fidelis, contem com o trabalho do Instituto Nacional Vigilantes Brasil, pois nós vamos lutar sempre por melhorias significativas. Nesse momento nós vamos abrir para perguntas. Então fica à vontade aí para fazer a sua pergunta, por favor. Pela ordem, presidente. Encerrado.